Bom, vamos então avançar. Mais uma vez, bem-vindos a esta sessão. Ela aquilo que procura, o nosso objetivo é apresentar o prémio IN3+, que é o Prémio de Inovação da INCM. Contamos também com a presença do nosso parceiro, a Agência Nacional para a Inovação, aqui pela presença do Diogo Gomes de Araújo. Depois também irá falar um pouco sobre o posicionamento da ANI, qual o contributo já que este projeto também pode dar ao ecossistema de inovação em Portugal e também como é que a ANI vê este tipo de iniciativas, e aqui neste caso concreto esta parceria também com a NCM. E portanto, eu iria começar, nós vamos fazer uma primeira apresentação muito genérica daquilo que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda, dos seus objetivos para esta área, para esta componente de inovação, e depois então o Diogo fará também uma pequena apresentação da ANI, os objetivos da ANI nesta colaboração, e depois entramos então dentro de uma apresentação também genérica do prémio, sendo que também o objetivo aqui é ouvirmos, enquanto potenciais interessados em participar e em apresentar candidaturas ao prémio, as dúvidas que possam ter e como é que nós podemos ajudar a esclarecê-las e depois, no limite, poder transformar isso então em candidaturas e ideias que possam ser interessantes do ponto de vista daquilo que são os objetivos de inovação da INCM. Vou só colocar aqui a apresentação, só um segundo. Então, mais uma vez, boa tarde. Para quem não conhece a NCM, e muitos de vocês fazem parte até da rede de inovação da NCM, e portanto já conhecem qual é que é o posicionamento da NCM do ponto de vista da componente de inovação, mas efetivamente a NCM é uma empresa com mais de 200 anos, é uma empresa pública, detida a 100% pelo Estado, e que está, desde sempre, o foco está em estabelecer-se como uma terceira parte de confiança na charneira entre o que são os cidadãos, as empresas e os governos, fazendo isto não só em Portugal, mas também já fazendo no estrangeiro, ou seja, com soluções que estamos a exportar de tecnologia para apoiar as áreas de negócio onde nós já desde há muitos anos estamos presentes, mas também já exportando tecnologia para o estrangeiro. E não há nenhuma organização que consiga estar a trabalhar no mercado durante mais de 200 anos sem ser capaz, efetivamente, de poder inovar. E, portanto, efetivamente, um dos nossos elementos de comunicação é a tradição de inovar, e ela efetivamente existe desde sempre, e nós fomos sendo capazes de ultrapassar várias vagas tecnológicas de entrega de valor aos cidadãos e aos governos e às empresas ao longo dos tempos, e temos conseguido fazê-lo, e isto também sempre acompanhado, e também que conseguimos fazer sempre tendo em conta aquilo que é o valor central da nossa atividade, que é o valor da segurança. Ou seja, não há nenhuma entidade que possa ser vista como uma terceira parte de confiança se de facto não tiver a segurança como valor central. E aquilo que fazemos é estarmos especializados na integração das dimensões físicas e digital daquilo que é o mundo em que nos movemos. E fazemos isto em cinco áreas de negócio da NCM, que são a área de identidade, onde vamos ver que aquilo que fazemos são soluções de identidade soberana ou de viagem, entre outras, mas estas são as principais. Não só focados naquilo que são os elementos físicos mais tradicionais, como os cartões ou os passaportes, mas também todos os sistemas de suporte altamente complexos que permitem que estes sistemas cada vez mais sejam centrais naquilo que é a segurança global do mundo em que vivemos, e, portanto, conseguimos fazê-lo não só operando soluções em Portugal, mas também em países terceiros, nomeadamente nos PALOP, mas também já em outros países africanos, ou, como vemos até no resto do mundo, na América do Sul, Ásia, etc.
Depois temos a área da autenticação. A área da autenticação é aquela em que disponibilizamos soluções de, por exemplo, proteção de receita fiscal ou proteção de marca, e fazemos a ligação novamente entre aquilo que são ativos físicos e a componente digital dos mesmos através de marcadores de segurança, de elementos de segurança especiais que desenvolvemos internamente. Temos a área da moeda, não só a moeda corrente, mas aqui em especial no campo da inovação, a questão da moeda de coleção. Temos soluções que desenvolvemos especificamente para o nosso acionista, neste caso para o governo, de suporte à digitalização e transformação digital da economia e, neste caso, dos governos também, da administração administrativa, também é uma área de relevo. E depois temos também a nossa missão de serviço público ligada à área da cultura, com as edições da imprensa nacional, e que cumprimos aqui uma missão específica de manutenção do conjunto de obras históricas e de apoio à edição de poesia, etc. E, portanto, é uma área que, apesar dela não ser alvo do ponto de vista da área de interesse de inovação especificamente da nossa procura, ela também é uma área relevante do ponto de vista daquilo que é o posicionamento da INCA. Aqui, muito rapidamente, as áreas principais, isso é uma questão histórica, mas é relevante também para o enquadramento da inovação. Efetivamente, a identificação é a área principal do ponto de vista daquilo que são receitas e do negócio. Depois temos a moeda e o GovTech e a autenticação, sendo que nos parece que provavelmente a autenticação poderá vir a ser uma das áreas que venha a ganhar maior peso no futuro. Apenas para reforçar juntos os nossos parceiros e potenciais interessados na apresentação de candidaturas, que efetivamente a INCM é uma entidade estável, com um volume de negócios considerável a nível nacional. De facto, temos uma capacidade financeira relevante e que a nossa aposta de inovação é de facto uma aposta contínua e que não temos como ideia uma perspectiva oportunística da avaliação da inovação, mas também de continuidade. E, portanto, ela também está refletida aqui nestes números e na nossa capacidade de sair fora daquilo que seria um negócio tradicional de uma gráfica de segurança ou de uma empresa nacional ou de uma casa da moeda. A internacionalização aqui só para dar conta que de facto já estamos num conjunto considerável de países, entregando serviços e produtos diretamente ou por meio de parceiros. Portanto, esta capacidade de chegar longe é também relevante para os nossos parceiros de inovação, porque a ideia é conseguirmos desenvolver soluções tecnológicas, novas aplicações que possam integrar o nosso portfólio de produtos e que possamos exportá-las. Portanto, sempre também com visibilidade, é isso também que gostaríamos de fazer, visibilidade desse trabalho conjunto, da rede de inovação e desta forma de inovação aberta que vamos implementando, e, portanto, é algo que também é um aspecto que nos parece interessante da abordagem que temos. Do ponto de vista global, dar conta que tendemos e gostamos de assumir que, efetivamente, temos uma perspectiva muito focada naquilo que é a sustentabilidade da organização no longo prazo. E, portanto, procuramos que ela esteja vertida nas várias dimensões da ação da NCM e que, inclusive, é aquilo que sejam os projetos e ideias que possam vir a ser selecionados no âmbito do Prémio de Inovação da IN3+, possam também eles vir a contribuir para o cumprimento destes valores e destes elementos, destes drivers de negócio ligados à sustentabilidade nas várias áreas, social, económica e ambiental. Entrando agora na parte mais relevante do ponto de vista já daquilo que é o posicionamento da NCM e fazendo a ponte então com as áreas de negócio. Entramos então aqui na componente do que é a área de inovação da NCM e o que são as áreas de interesse principais e quais são as áreas de conhecimento, que embora podendo ser mais do que estas, são aquelas que nos parecem, numa fase inicial, aquelas que podem contribuir mais facilmente como drivers e aceleradores de novas aplicações dentro destas áreas de interesse. As áreas de interesse respondem quase na totalidade às 5 áreas de negócio que tínhamos identificado anteriormente, com exceção então da componente da cultura, onde entramos aqui com uma componente também de interesse em inovação naquilo que possa estar relacionado com a sustentabilidade e eficiência interna, quer ao nível da economia circular, da transição energética ou da indústria 4.0. Inclusive já tivemos ideias vencedoras do prémio que estavam diretamente ligadas a esta componente da sustentabilidade e da eficiência interna,
porque efetivamente nós somos uma empresa industrial, não só industrial, mas também industrial, com forte pendor nessa componente, e em que, portanto, esta componente de eficiência, sustentabilidade, indústria 4.0 também pode assumir um papel relevante naquilo que possam vir a ser as nossas opções. Portanto, temos como áreas de interesse da inovação a identificação, autenticação, governo tecnológico e moeda, sendo que identificamos estas áreas de conhecimento privilegiadas para poder acelerar soluções para as áreas de interesse, mas poderão, obviamente, os candidatos ao prémio poderão apresentar soluções baseadas em outras áreas de conhecimento, desde que, obviamente, elas se revelem adequadas para aquilo que são os nossos objetivos. Perdão. Do ponto de vista daquilo que é os instrumentos, então, que a INCM utiliza para poder materializar este interesse na inovação, temos, então, a criação do Laboratório de Inovação, uma área especializada e dedicada especificamente ao tema da inovação, que é importante para poder acelerar aquilo que é esta visão de importância desta aposta na inovação. Temos a criação, em conjunto com o INCM Lab, sempre numa perspectiva de inovação aberta, a criação da rede de inovação, da qual muitos de vocês, as instituições que estão aqui a representar, para as quais trabalham ou com as quais colaboram, já fazem parte, muitas delas, da nossa rede de inovação, e, portanto, ela já é bastante alargada e temos, obviamente, todo o interesse em poder alargá-la mais junto de entidades que possam contribuir de alguma forma para melhorar a nossa capacidade de entrega e de resposta àquelas necessidades, àquelas áreas de interesse que verificámos anteriormente. E temos também, para além desta ligação concreta com a rede de inovação, com as universidades, com os institutos de investigação aplicada, etc., que fazem parte da mesma, temos também algumas atividades ligadas a uma componente mais ao componente sistema empresarial, neste caso, ao ecossistema das startups, fazendo também aposta dentro daquilo que é um investimento nos fundos de Venture Capital, neste caso a Portugal Ventures in Índico, colaboramos com a Fintech House ou com a Universidade Nova também, aceleradores de startups. Já fizemos apoio, já apoiámos algumas startups especificamente no desenvolvimento de soluções que nos interessavam também, e portanto também faziam sentido dentro do seu roadmap de evolução. Portanto, o Prémio de Inovação está também aberto a entidades com estas características e que vejam na INCM um possível potencial parceiro para o desenvolvimento de alguma coisa que lhes interesse dentro daquilo que é o seu roadmap de desenvolvimento. E participamos também, por exemplo, neste caso no Collab Alma Science e noutros fóruns de tipo similar. E temos então depois, como um dos outros instrumentos para ajudar a fortalecer esta ligação com o ecossistema, então o Prémio IAN3+, que é um dos instrumentos centrais também da nossa política de inovação e de tentar atrair para o nosso ecossistema mais e mais ideias interessantes por parte dos parceiros. O nosso processo de inovação é um processo relativamente standard, do ponto de vista daquilo que são as boas práticas. Vamos junto à rede de inovação, junto destas fontes de informação que estão disponíveis e que nós fomos tentando criar e desenvolver, vamos recolhendo ideias, vamos trabalhando-as, decidimos quais é que são os projetos que nos interessam de acordo com aquelas áreas de interesse, contratualizamos esses projetos, implementamos, depois tentamos obviamente chegar ao final com produtos que de facto acrescentem valor e que possam ser introduzidos dentro do portfólio de serviços da INCM, quer para fora, quer, no caso de eficiência interna, com soluções que possam ajudar a aumentar essa eficiência internamente, mesmo que ela depois não tenha reflexo direto no revenue, que seja apenas, possa apenas, entre aspas, contribuir para uma redução de custos. As formas depois de exploração dessas tecnologias, depois, obviamente, são por forma comercial ou até através da criação de spin-offs também, é algo que estamos a ponderar e que não está fora de cogitação, podemos poder evoluir, inclusive com ideias que possam surgir nesta nova edição do prémio. Só dar conta que o INCM Lab tem, de facto, existe uma estrutura organizacional capaz de interagir convosco e com os investigadores, com as empresas que possam propor ideias e que essa equipa tem competências
não só de gestão de projeto, mas também competências técnicas para ajudar a fazer a integração dessas ideias dentro do nosso processos internos de criação e desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. É apenas isto que pretendemos demonstrar aqui. E aqui há alguns indicadores, de facto, nós já tivemos, chegámos a um ponto em que já tivemos mais de 80 investigadores a trabalhar num determinado momento da rede de inovação em vários projetos da NCM ligados à inovação. Já tivemos mais de 45 projetos de investigação e inovação. Temos neste momento 61 entidades na rede de inovação. Isto tem permitido, estes projetos e este desenvolvimento destas tecnologias já permitiram aumentarmos a nossa faturação em cerca de 4,8 milhões de euros, diretamente relacionado com aquilo que são os projetos que vêm desta thread do funil de inovação. E isso é algo que, obviamente, para nós é fundamental, ou seja, nós não fazemos inovação, investigação aplicada, efetivamente tem que ser inovação aplicada, ou seja, passa a redundância. Estamos a falar, de facto, de conseguirmos ter ideias que possamos desenvolver ao ponto de elas poderem chegar, de facto, ao mercado. E, portanto, esta é apenas uma breve apresentação aqui, então, aqui do enquadramento da NCM e da aposta na inovação que fazemos. Eu passaria a palavra, então, agora aqui ao Diogo para fazer uma breve também introdução à participação da ANI na quarta edição do prémio, antes de entrarmos então depois novamente dentro do histórico do prémio e depois questões específicas sobre esta edição. Muito obrigado, Carlos, obrigado, Nuno e a restante equipa da Casa da Moeda. Para a ANI, a Agência Nacional de Inovação, é um privilégio e um grande prazer associarmos a esta quarta edição do IN3+, o prémio de investigação e inovação da Casa da Moeda. A ANI, como o nome indica, é a agência em Portugal responsável pela transferência de conhecimento e capacitação do ecossistema nacional de inovação. Nós trabalhamos entre, digamos, a ciência e a economia, trabalhamos com a ciência e com a economia para transferir o valor que o conhecimento tem para a sociedade e para o mercado. Nós somos detidos em partes iguais pela FCT e pelo IAPMEI e trabalhamos justamente no meio do âmbito de ação destas duas entidades, promovendo a inovação e a transferência de tecnologia entre a academia e a economia. A nossa vocação, portanto, é para trabalhar junto de universidades, politécnicos, centros de investigação, laboratórios colaborativos, centros tecnológicos e de inovação e, obviamente, empresas para que, e a sociedade em civil, para que haja em Portugal uma cultura de inovação que seja transversal e que a inovação não seja apenas um soundbite que aparece referido várias vezes em discursos políticos, mas que passe a ser algo incontornável para o desenvolvimento e para o crescimento social e económico do país. Existem diversos desafios que são subejamente conhecidos. Se há alguns anos atrás ainda havia algumas entidades que teriam dúvidas sobre o caminho a seguir para fazer face aos grandes desafios que a sociedade neste momento e o mundo atravessam. Hoje já existe uma unanimidade maior. Obviamente continua a haver vozes discordantes e desafios, nomeadamente a nível da paz e da segurança alimentar global, mas de facto os grandes desafios do milénio, os grandes desafios da humanidade, cada vez mais são aceitos como desafios que temos que todos juntos trabalhar e mudar um paradigma de vida, de atuação, para que possamos crescer de forma mais equitativa, mais sustentável e com maior... e a inovação é incontornável nesse aspecto.
Claro que, ao nível das empresas, a inovação, lá está, é um fator crítico e sem inovação, as empresas pura e simplesmente não poderão subsistir, mas, de facto, é importante haver uma entidade como a Agência Nacional de Inovação para fazer esta ponte entre mundos bastante diferentes, o mundo da academia, o mundo da economia, o mundo do interface, populado por gabinetes de transferência tecnológica, laboratórios colaborativos, CTIs, de modo a que esta inovação seja, e o conhecimento e o valor que está subjacente a esse conhecimento possa deixar, às vezes, as gavetas das unidades de investigação para a sociedade e para acrescentar valor. É esse a missão da ANI, é, de facto, contribuir para que a inovação seja transversal na estrutura societal portuguesa, de modo a podermos ter uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. Por isso, é com enorme satisfação que nos associamos a este prémio, é um dos principais prémios de investigação e de inovação em Portugal, e é com esse mote que eu gostaria de terminar a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Em primeiro lugar, também dizer que é um gosto poder contar com a... E para além de ser um gosto, faz todo o sentido, não é? Poder contar com a Agência Nacional de Inovação como parceiro desta iniciativa da INCM. Portanto, espero que seja apenas a primeira das edições e possamos desenvolver ainda mais o conceito e poder levá-lo mais longe. Muito obrigado e pela vossa participação, pela participação global nesta iniciativa. Vou então agora, se me permitem, passar, que é uma componente do prémio. Portanto, ok, deixem-me só, que eu agora voltei ao princípio. Rapidamente. Ok, então, entrando dentro do prémio N3+, não ainda desta nova edição, mas só dar aqui conta também daquilo que foram as 3 edições anteriores e, de facto, daquilo que tem sido o trabalho feito ao longo deste tempo. O prémio N3+, ele, essencialmente, uma das condições para a apresentação de candidaturas é a participação na rede de inovação da NCM. Ela é uma participação bastante linear do ponto de vista daquilo que é a sua aceitação por parte de novos membros. Obviamente que avaliamos, tem que ser entidades que façam sentido do ponto de vista daquilo que é o enquadramento e a aposta de inovação da NCM. A partir também achamos que as entidades que possam estar interessadas neste tipo de iniciativas farão a sua autoavaliação e, portanto, esse não será um tema. Mas, essencialmente, temos tido a sorte de colaborar e de ter bastantes candidaturas por parte dos nossos parceiros e de novos que entram sempre que surge uma nova edição do prémio, e que também para isso é que o prémio, também um dos objetivos do prémio é de facto alargar este ecossistema e nós cada vez mais conseguirmos ter mais e melhores parceiros. Não melhores do que aqueles que já estão, mas estão bons, peço desculpa. Projetos vencedores. A primeira edição teve como vencedor um projeto, provavelmente já terão ouvido falar, que é o papel secreto, a ideia de colocação de um transistor em papel. Foi uma ideia que deu origem depois, não propriamente a uma spin-off, mas claramente a um laboratório colaborativo dedicado especificamente ao desenvolvimento de soluções em papel inteligente e em celulose dedicadas aos temas de eletrónica impressa, nanotecnologia, nestas áreas, e que tem tido um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento de soluções para a transição digital e a questão da ligação entre o físico e o digital na área da autenticação, por exemplo, mas também na área da identidade. Na segunda edição, tivemos como vencedor, e dentro das áreas de interesse que tínhamos identificado,
Note-se que esta foi uma edição em que o primeiro prémio foi dedicado, foi atribuído a uma ideia na área da eficiência, da indústria 4.0, portanto, é também uma área, de facto, para nós, enquanto indústria, ou seja, nós somos uma empresa industrial e, portanto, isso para nós também uma tradição que nos orgulha e que nós queremos manter e queremos melhorar, e, portanto, é também uma área de interesse, de facto, relevante. E numa terceira edição, neste caso, saímos um bocadinho mais fora da caixa ainda e fomos à identidade digital inclusiva não autoritativa, que é o projeto IDINA, e que é um projeto bastante interessante e que depois sugiro que possam ir pesquisar na internet, neste momento já tem também a sua capacidade, está em fase de desenvolvimento esta ideia e permitirá à NCM poder ter serviços que suportem a identidade das pessoas em países onde não existe uma autoridade central de emissão de identidade, sendo que a identidade é um direito e é um facilitador imenso daquilo que são as relações entre financiadores, entre o Estado, os governos, os cidadãos, e muitas vezes não existe essa capacidade e a IDINA visa contribuir para isso. Portanto, foi uma aposta que também nós fizemos na terceira edição deste prémio, na última edição em 2021. Só aqui muito rapidamente para dar conta de outros segundos e terceiros prémios nas 3 edições anteriores. Já tivemos projetos relacionados com a área da moeda de coleção, que é uma área que tem tido bastante sucesso do ponto de vista daquilo que é de facto, o desenvolvimento de moedas para novos materiais, novas técnicas. Tem tido, de facto, sucesso também comercial, essa capacidade de reinvenção desta área da moeda de coleção por parte da NCM. Muito se deve também a esta aposta que foi feita na inovação na área da moeda. Na última edição não existiu não houve nenhum vencedor nessa área, mas não quer dizer que não possa acontecer novamente na quarta edição. E tivemos já soluções na última edição, por exemplo, dar aqui conta que 2 projetos, um projeto ligado a uma componente que cada vez mais será relevante naquilo que é aspectos regulatórios relacionados com a inteligência artificial, que é o projeto IceBlock, que visa a certificação de algoritmos de inteligência artificial e garantir a sua qualidade e que, de facto, as decisões que são tomadas por parte da inteligência artificial e cada vez mais estão a entrar no dia-a-dia das pessoas e das decisões entre governos e cidadãos, entre empresas e cidadãos, de facto, existe algum tipo de regulação e contributos para isso, e, portanto, o projeto IceBlock visa posicionar também a NCM nesse novo mercado, por assim dizer. E o Highlight, este foi um projeto dedicado mais àquilo que era o core tradicional do posicionamento da NCM, que são o desenvolvimento de marcadores específicos para a nossa área de gráfica de segurança, proprietários, capazes também de nos posicionar e diferenciar em concursos públicos internacionais nestas áreas e, portanto, também para nós um fator de relevo. Portanto, dar conta que, de facto, as ideias vencedoras têm sido em áreas bastante diversas e que contribuem para aquelas áreas de interesse, de facto, elas são todas elas relevantes e que para nós é importante, se caso tiverem ideias em qualquer uma delas, por favor, apresentem-nas, porque nós estamos à procura de soluções em todas aquelas áreas e não apenas numa ou duas, e não apenas dentro daquilo que é aquela distribuição de resultados ou de importância das áreas de negócio do ponto de vista da faturação. Não quer dizer que ela seja uma vista atual, é uma fotografia do hoje, não quer dizer que seja no futuro e, portanto, todas as soluções que possam contribuir para a nossa sustentabilidade económica futura serão relevantes. Dar conta, isto foi a terceira edição, tivemos 87 candidaturas, de 30 entidades, 3 projetos vencedores e, de facto, tivemos um total de investimento nos projetos de €1 milhão, atribuímos os 3 prémios, 600 mil euros ao primeiro lugar, 250 mil euros ao segundo e 150 mil euros ao terceiro. Portanto, tínhamos o júri da terceira edição, entretanto, tem algumas alterações para a quarta edição. A professora Elvira Fortunato, entretanto, é ministra do nosso governo e, portanto, teve que sair, ou outras alterações, já mostramos dentro de momentos. Mas foi uma edição com sucesso. Obviamente gostaríamos que tivéssemos também esta quarta edição, pudesse ter o mesmo tipo de impacto
e esperamos que se sintam atraídos por aquilo que estamos aqui a apresentar enquanto driver para poderem apresentar candidaturas. Estivemos no cerimónia de entrega, de lançamento e de entrega do prémio, na qual temos aqui também de relevo aqui o patrocínio do Sr. Presidente da República, portanto também esteve na entrega do prémio. E entramos então agora dentro do prémio N3+, da 4ª edição, aquilo que vos traz aqui, e vou ser muito breve na apresentação daquilo que são aqui alguns highlights relativamente às edições anteriores, e efetivamente aquilo que se calhar mais interessa agora, depois, é poder ouvir as vossas dúvidas e questões que possam ter sobre o prémio e como é que nós podemos ajudar a esclarecê-las. Portanto, aqui nesta componente não muda, de facto mantêm-se os prémios monetários, estão disponíveis. Aqui só uma nota que os candidatos das ideias vencedoras receberão 2% dos valores acima indicados, ou seja, não é esse valor é atribuído diretamente aos proponentes das ideias e, portanto, o restante é depois então investido no desenvolvimento das propostas e das ideias apresentadas. As áreas de interesse já tínhamos apresentado anteriormente, portanto este slide está repetido, mas ele obviamente é importante. Gostaríamos de receber ideias dentro destas áreas. As áreas de conhecimento são apenas indicativas, as áreas de interesse são aquelas que de facto nos preocupam mais, portanto seria esse o objetivo daquilo que sejam as candidaturas a apresentar. Na 4ª edição temos também um júri, julgamos bastante competente e capaz de fazer essa avaliação das ideias e de fazer a ligação entre aquilo que é a vossa capacidade técnico-científica de apresentar e de negócio para apresentar uma ideia e fazer a sua ligação com aquilo que são os objetivos centrais da NCM, de posicionamento nestas áreas e de capacidade de transformar inovação, de facto, transformá-la e produtizá-la. Portanto, esse é o grande. Portanto, temos aqui o antigo ministro, o ex-ministro da Ciência, Manuel Leitor, como presidente do júri. A professora Maria Manuela Leitão Marques continua a fazer parte do júri, garantindo aqui continuidade do mesmo. Temos o professor Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal e vice-presidente do BCE. Temos também a Isabel Furtado, ex-presidente da direção da Cotec Portugal. Temos Alcides Gama, ex-vogal do Conselho de Administração da NCM, que também está aqui presente, e que tem acompanhado desde o início todo este processo do prémio e que é garantia de que, não só de continuidade, mas também de espírito crítico sobre aquilo que tem sido apresentado e da garantia dessa ligação entre estratégia e inovação. E a Sílvia Garcia, que neste momento também é vogal do Conselho de Administração da ANI, que também está, já em tempos acompanhou estes processos, enquanto ainda era gestora, ainda era responsável pelo lab na NCM. Portanto, há aqui um misto de pessoas altamente conceituadas e conhecidas nestas áreas e depois também de conhecimento interno muito forte também sobre aquilo que é a realidade da NCM, e julgamos que estas duas vertentes irão permitir selecionar de facto as melhores ideias. Os critérios de avaliação, eles estão escritos também no regulamento, e as ideias vão ser majoradas e classificadas de acordo com estes critérios que aqui temos. Temos o critério A, da criatividade e inovação, originalidade da ideia, diferenciação face ao mercado-alvo, progresso face ao estado da arte, e depois, dentro do critério B, potencial da oportunidade identificada, e mais numa lógica de antecipação daquilo que possa vir a ser o impacto no mercado, daquilo que possam ser soluções desenvolvidas em cima destas ideias ou das tecnologias ou das aplicações que possam ser desenvolvidas no momento desses projetos. Tamanho do mercado, concorrência, existência de barreiras a novos players, potencial de crescimento e migração na cadeia de valor, internacionalização, o seu potencial ou simplesmente até o potencial para a afirmação da marca ENC. Portanto, serão estes os critérios que vão guiar o júri na escolha das ideias mais adequadas e, portanto, achamos que estes são aqueles que nos permitem, de facto, selecionar ideias mais adequadas ao nosso e que possam vir a ter mais retorno, neste caso até serem mais efetivas do ponto de vista de retorno do investimento que vamos fazer. Por último, eu penso que este é o último slide, exato. Só aqui dar conta do calendário. Temos, de facto, aqui
dar conta que nós neste momento estamos efetivamente a abrir a possibilidade de poder vir a participar no capital social ou a criar spin-offs de acordo ou seja, que estes projetos possam vir a desembocar nesse tipo de exits da tecnologia, ou seja, e, portanto será algo que vai ser negociado depois na avaliação técnica e económica dos projetos das ideias vencedoras, que é a quarta fase que está identificada no regulamento principal do prémio. A primeira fase, então, de abril a setembro, a recepção das candidaturas. Temos aqui já abril a setembro de 2023, avaliação de setembro a outubro, eventual consulta aos candidatos por parte do júri, comunicação das ideias vencedoras vai ser em outubro. E depois, a seguir a este ponto, então, vamos então identificar, começar a trabalhar junto dos proponentes das propostas e das ideias vencedoras, no seu detalhe e na sua contratualização efetiva enquanto projetos que vão dar origem então ao financiamento. E por fim, obviamente, a contratualização, a aplicação e a continuação do projeto, depois entra em pipeline de execução durante o tempo que seja necessário, de acordo com aquilo que for o plano. Muito bem. Portanto, eu, neste momento, agradecendo a vossa atenção e a vossa paciência também pelo aquilo que possa ter sido alguma parte mais chata da apresentação, mas abrimos então a possibilidade das questões que possam ter, dúvidas, em que é que nós podemos ajudar nesta fase em que ainda estão a preparar candidaturas ou estão a pensar nisso, pelo menos. Boa tarde, não sei se posso colocar uma questão que tem a ver com o facto de nós somos uma startup, uma empresa recente, e eu fiz a inscrição na vossa rede de inovação no portal. Eu gostaria de saber como é que nós sabemos que fomos aceitos na rede, se vão fazer uma comunicação posterior. Sim, nós vamos certamente contatar em breve. Já agora, qual é que é Lab4Gene. No laboratório de Ok. Sim. Abigail, nós damos feedback ainda esta semana sobre esse tema, está bem? Pronto, pela seguinte questão, a primeira data de término das candidaturas era 31 de julho. Como nós não estávamos na rede, nós temos um parceiro, que é a Universidade do Porto. Se vocês vão dar feedback e se nós formos aceitos, nós poderemos então apresentar esta candidatura diretamente. Sim, sendo que, não sei se vão apresentá-la diretamente ou se o vosso objetivo pudesse ser apresentar em consórcio com a universidade, sim. Sim, mas pronto, a Universidade do Porto também já é membro, mas damos feedback à vossa empresa nos próximos dias e não será pelo facto da formalização da participação na rede não estar ainda fechada que não poderão apresentar a candidatura. Sim, é só porque os parceiros da universidade estão um pouco ocupados, portanto não há nenhuma objeção em que nós apresentemos a candidatura, identificando os investigadores e depois à frente, se for necessário, a Universidade do Porto em Quebec. Ok. Sim, mas falamos, inclusive depois, o Nuno Ferreira, que é o nosso gestor de projeto que está a gerir este tema, depois amanhã ou na sexta-feira, depois fala novamente consigo para... Okay. Obrigada. Para que ainda esteja em falta, está bem? Obrigado. Havia a Cibele Sestari, não sei se estou a dizer bem o nome, mas queria intervir, portanto baixo a mão. Desculpa, eu tenho uma questão que não sei se posso Claro. colocar. É um bocado específica do documento, não sei se vai ser possível responder ou não, mas no ponto 2, que é a identificação da área de
e da atividade integrante do objeto social da INCM, de acordo com o artigo 3 do regulamento. Aqui no artigo 3 aparecem apenas as áreas de I, portanto eu fiquei com dúvida se temos que colocar alguma coisa relativa à atividade integrante do objeto social da INCM, ou só colocamos mesmo a área de I que queremos abordar. Nuno Ferreira, penso que basta a área de interesse, mas Peço desculpa, eu ouvi com algumas falhas. Podia repetir, por favor? Sim. Portanto, a minha questão é no ponto 2 da candidatura, onde é solicitada a identificação da área de interesse e da atividade integrante do objeto social da INCM. Portanto, a questão é se tenho que colocar apenas a atividade de interesse ou se tenho que detalhar alguma coisa mais. Nesse Eu caso. julgo que estes campos estão todos com preenchimento obrigatório. O detalhe depois será a própria ideia. Este é apenas um formulário para fazer um acompanhamento da ideia, para termos em primeiro plano aquilo que será depois a ideia para o júri analisar. Não julgo que seja Ok, a minha questão, necessário. certo, a Sim, minha questão diga. é porque no artigo 3 do regulamento apenas aparecem as áreas de interesse. Eu não sei mas também no ponto 2 da candidatura é pedida também a identificação da atividade integrante do objeto social da INCM. Pronto, a minha questão Mas isso está uma questão que também está no formulário, se não estou em erro. Ok. Ok. Assim, só para nós termos uma noção de que a ideia é direcionada para determinada área de atividade da Casa da Moeda. É só para termos essa divisão. Mas se achar que poderá ser em duas, também não será essa questão sobre a ideia. Será pertinente. Ok. Obrigado. É apenas para nós termos uma noção. Mas, André, se depois puder deixar o seu contacto ou aqui no chat ou enviar um e-mail específico para a equipa, podemos depois, se persistir alguma dúvida, podemos também entrar em contacto para tentar esclarecer, está bem? Claro. Ok, obrigadíssimo. Pode ser mais fácil assim. Pode-nos estar aqui a escapar algum detalhe que não estamos a perceber agora aqui sem estar a visualizar o formulário, está bem? Ok, obrigado. Está bem. No chat, Patrícia Guerreiro coloca a questão sobre o prazo para a apresentação das candidaturas. Iremos informar ainda esta semana, de forma geral, sobre a prorrogação do prazo. Deixamos aqui em primeira mão a informação de que será prorrogada até dia 15 de setembro, em virtude das férias, para permitir que quem estiver interessado possa participar. Sem que isso altere depois os restantes prazos, ok? Portanto, vamos ter que depois acelerar o processo de avaliação, mas pareceu-nos fundamental dar aqui mais algum tempo, tendo em conta o período em que estamos no banco. Mais questões? Ou algum tema que gostassem de ver mais desenvolvido, ou alguma dúvida mais ou menos concreta? Estamos disponíveis, obviamente. Oi, eu não ia perguntar, mas acho melhor perguntar de uma vez. Se vai existir algum canal com a INCM para a gente tirar dúvidas relativas a... Como é que eu posso dizer assim? A proposta que a gente está elaborando aqui envolve um material de vocês e há dúvidas sobre esse material. Existe algum canal de comunicação para o candidato com a Casa da Moeda para a gente poder tirar esse tipo de dúvidas? Sim, no nosso site tem o nosso contacto, poderá preencher o formulário que depois faremos um contacto mais próximo, no sentido de ir ao encontro daquilo que são as dúvidas. Ok, muito obrigada. Sim, isto aplica-se a todos os restantes possíveis interessados que estão aqui presentes e outros que conheçam, que estamos obviamente disponíveis para esclarecer qualquer questão, para validar
ideias iniciais que possam ter, dentro das questões de confidencialidade, obviamente, que estão ao abrigo deste tipo de relações, e, portanto, estamos disponíveis. É só respondendo aqui ao Paulo André, que não ouviu, será até 15 de setembro, a data de final de prazo para a apresentação das candidaturas. Em termos de prazo de concretização da ideia em projeto, vocês impõem algum tipo de limite? 2 anos, 3 anos? Não existe limite, faz parte depois também da própria candidatura algum tipo de descrição daquilo que possa ser esse processo, não é? Acho que depende, obviamente, para algo que demora 3 anos, eu diria que tem que ser muito bem sustentado, não é? Sem prejuízo de não deixar de ser interessante, não é? Portanto, não estamos a excluir, mas obviamente depois os investidores, porque neste campo da inovação, obviamente, 3 anos é o mundo, não é? Em termos de prazo. Não, foi só um número, não quer dizer que... Mas não se sintam limitados desse ponto de vista, não é? Obviamente que faz sentido que exista algum tipo de justificação para prazos mais alargados, não é? Portanto, e que dentro da vossa perspectiva, daquilo que é a perspectiva que vocês têm sobre a execuibilidade de levar a ideia desde uma fase inicial de projeto e de prototipagem, etc., até mais vertentes mais avançados. Temos mais uma questão aqui no chat por parte de Cândida. Que diz: obrigado pela sessão. Podem, por favor, concretizar que tipo de promotores podem submeter candidatura? Tem obrigatoriamente de ter relação com a rede? Podem ser empresas já constituídas? Pronto, segundo aquilo que temos no regulamento, o prémio é direcionado para a rede de inovação, ou seja, para os investigadores que fazem parte da rede de inovação. Poderá haver consórcios, ou seja, o submissor da ideia tem que pertencer a uma entidade da rede de inovação, mas poderá a ideia ser apresentada em parceria com outras entidades que não pertencem à rede de inovação. Não sei se foi claro o suficiente. E podem ser empresas já constituídas, sim. Sim, claro. Sim. Okay. A Cândida respondeu sim. Sim, já foi. Está esclarecido, sim. E qualquer tipo de questão, por favor, coloquem através do nosso formulário de contacto, que será respondido. Sei que nós temos algumas pessoas a assistir via YouTube, que esta sessão também está a ser transmitida no nosso site, mas não temos a possibilidade de saber se têm questões. Por isso, por favor, se houverem questões, coloquem através do nosso formulário no site. Sim. E entraremos em contacto, não necessariamente só por via de mensagem, mas também, se for caso disso, ligamos e tentamos esclarecer mais exaustivamente qualquer questão que possam ter. Tá bem? Não sei se, não havendo mais questões, aqui só mais alguns segundos para passar, não? Pronto, da nossa parte, novamente, muito obrigado por terem demonstrado interesse e por terem gasto algum tempo da vossa tarde para estar presentes aqui nesta sessão de esclarecimento. Continuamos disponíveis e muito interessados em falar convosco. Dúvidas que possam ter sobre ideias, sobre o que for, nós podemos ajudar. Temos equipa, lá está, como disse, o NCM Lab tem também recursos especializados nestas áreas e que podem ajudar-vos
a afinar alguma questão que tenham, ou a ajudar a afinar alguma ideia. Portanto, estamos à vossa disposição e muito interessados em receber os vossos contactos e também as vossas candidaturas. De qualquer forma, reforçando também que foi alargado o prazo para dia 15 de setembro, temos mais tempo para fazer esses processos de ligação e de apoio e continuamos por aqui durante este mês, neste momento quase 2 meses, que ainda faltam até ao término do prazo, ao novo término do prazo, sendo que obviamente estas coisas correm muito depressa, não é? Quando andamos por elas já estamos quase em cima do deadline. Uma última questão, as ideias podem estar no protótipo estado já de TRL 5.6 ou tem que começar em TRL 1? Não, eu diria que até, tendo em conta o perfil da NCM, nós obviamente não descartamos a possibilidade de apostar em ideias que partam de TREs mais baixos, dividindo entre investigação e desenvolvimento, mais de investigação fundamental, mais até um TRL 3.4, mas idealmente, efetivamente, temos interesse efetivo em receber ideias que possamos, num espaço de tempo razoável, poder transformar em produtos. Portanto, TRL1, a resposta é efetivamente, podem já estar num estado de protótipo. Idealmente, será interessante. Eu não vou responder que será vantajoso do ponto de vista da avaliação da ideia. Podemos ter uma ideia de TRL mais baixo que seja espetacular e que nos faça responderar isso, mas nada contra. Portanto, não, TRL1, efetivamente, eu diria que 1 é demasiado baixo. Muito bem. Bom, não havendo mais questões, eu agradecia novamente a presença de todos, especialmente também a presença também do Diogo Araújo da ANI, do nosso parceiro institucional aqui na promoção e divulgação do prémio e na criação deste ecossistema de inovação em Portugal. Muito obrigado também pela presença novamente. E a todos vós, obrigado também pela vossa presença e ficamos novamente, estamos à vossa disposição para qualquer dúvida que surja. Este é apenas um momento de partilha daquilo que são os objetivos do prémio e das suas principais características, mas estamos aqui para apoiar o processo de geração dessas ideias que muito aguardamos, está bem? Portanto, acho que podemos fechar a sessão e desejar-vos um resto de semana, né? E para quem for o caso disso, boas férias também. Muito obrigado. Adeus a todos. Obrigado. Um abraço e até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.